Que desafio e que privilégio estarmos aqui hoje, nessa manhã, para louvar especialmente o Senhor pela vida dos bebês e das crianças que Ele tem trazido para as nossas vidas, né? É um privilégio podermos agradecer pela vida do João Miguel, pela vida da Martina, pela vida da Luísa, que deve estar nos assistindo, junto com a pequena Olívia, lá da casa dela, pela vida do Luca, né? Resposta de oração. Nós clamamos muito para que Deus estivesse enviando crianças, porque nós precisamos preparar essa nova geração na dependência, as filhas também, né, da nossa irmã, o filho e a filha da nossa irmã Carize. Nós precisamos preparar essa nova geração para servir ao Senhor, para continuar o legado, a missão que o Senhor nos deixou. E eu convido os meus irmãos a abrirem em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gostaria que todos vocês lessem esse versículo junto comigo, pensando profundamente no significado que a palavra de Deus trouxe a este versículo. Vamos lá? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra de Deus foi muito singela, mas muito certeira e profunda, quando nos ordenou que nós devemos guardar o nosso coração. Porque o nosso coração, na palavra, ele é reconhecido e encarado como sendo o centro de controle de tudo que nós falamos e de tudo que nós fazemos. Então, se há algo que nós precisamos guardar, é o nosso coração. Enquanto pais e mães, o que tem alimentado o nosso coração? O que tem sido colocado no nosso coração? O que o mundo tem nos oferecido ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Como pais e mães, como é que nós temos alimentado o coração dos nossos filhos? Com o que o mundo oferta ou com o que a palavra de Deus nos ensina? O mundo certamente está farto de orientações para o nosso coração. O mundo está cheio de cultura e ideologia para alimentar o nosso coração. E se nós não alimentarmos o nosso coração com a palavra de Deus, alguém o fará. Alguém tomará esse lugar. E não será com a palavra de Deus. Será com a ideologia e os costumes e tudo que o mundo oferece. Nós não fomos chamados para Deus para simplesmente cuidar dos nossos filhos, escolher as melhores escolas, escolher as melhores companhias, né? Como pais e mães, nós sempre temos essa tendência. Nós não fomos chamados por Deus apenas para prover as necessidades materiais dos nossos filhos, mas nós fomos chamados por Deus para modelar o caráter dos nossos filhos segundo o coração de Deus. E só há uma forma de nós conseguirmos isso. É através da palavra de Deus. Então, nós precisamos ajustar a nossa perspectiva para a perspectiva bíblica, porque muitas vezes, como pais, nós temos boa intenção, né? De buscar todas essas coisas boas, aparentemente, para os nossos filhos. A melhor escola que a gente pode pagar, né? As melhores companhias, a melhor igreja, não é? Quando a gente vai escolher uma igreja, a gente olha se aquela igreja tem uma escola dominical boa para os nossos filhos, não é isso? Tudo isso é muito importante. Mas nós não fomos chamados apenas para isso. Nós fomos chamados para orientar, para modelar o coração dos nossos filhos, para que eles tenham um coração segundo o coração do Senhor. Então aí não vale
o que nós queremos, o que nós pensamos a respeito de nada. Nós temos que ajustar essa nossa perspectiva, essas nossas vontades, com o que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos caminhar pensando em 3 colunas que nos leva a cumprir este propósito, essa missão que Deus colocou na nossa vida, que é conhecer este Deus, confiar neste Deus e obedecer. Nós vamos caminhar por essa trilha, porque nós não conseguimos confiar em ninguém que nós não conhecemos, não é verdade? Alguém aqui confia em alguém que você não conhece? Normalmente a gente não confia. Como nós vamos confiar num Deus que nós não conhecemos? Que nós sabemos apenas de ouvir falar? Como é que nós vamos obedecer a alguém, a ordem de alguém, os mandamentos de alguém, se nós não conhecemos esse Deus? E conhecer o Senhor não é simplesmente ouvir falar, ler algo sobre Deus. Conhecer o Senhor é conhecer profundamente quem é esse Deus. E vejam que no texto que a Lenita, presidente da SAF, leu, nós temos uma pista muito importante de onde que começa esse conhecimento. Vamos, de novo, verificar lá em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Às vezes, irmãos, nós lemos a palavra e não prestamos muita atenção na ordem em que ela coloca determinadas coisas. E aqui em Deuteronômio foi colocada uma ordem muito importante e que não pode ser subvertida. Porque se ela for subvertida, nós não cumpriremos a missão que Deus nos deu com relação aos nossos filhos. Eu vou ler novamente e peço aos irmãos que prestem bastante atenção. A partir do versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Premissa inegociável. No 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para quem está sendo dirigida esta ordem, este mandamento? Para mim, primeiro. Para você, primeiro. Vejam que não foi dirigido primeiro para os filhos. Primeiro Deus deu uma ordem para os pais, para as mães. Quando eu estou falando pais aqui, eu estou falando pai e mãe, tá bom? Então vejam, a ordem é essa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha o coração aí, novamente sendo destacado na palavra de Deus. De toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí ele está falando com pais e com mães, com todos nós. Para os filhos agora, é dirigido a partir do versículo 7. Tu, ou seja, pai e mãe, as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Vejam que a palavra não coloca nada que não seja importante. Ela não diz nada que não seja relevante e que não sirva para nos instruir, para nos exortar. Tu a inculcarás a teus filhos. Você ensinará, não é de qualquer modo, é de um modo profundo, inculcando. Em quanto tempo? Quando? Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Cobrir o dia todo. E cobrir o dia todo não de qualquer maneira. Onde que começa? Falarás assentado em tua casa. E aqui eu chamo a atenção para algo que tem sido muitas vezes negligenciado na nossa casa, que é a mesa. A mesa, meus irmãos, tem um poder muito grande. Se vocês lerem a palavra de Deus com atenção, vocês vão ver que a mesa recebeu um destaque desde lá da construção do templo, da Páscoa, em todas as passagens. A mesa
recebe uma importância muito grande, porque a mesa é lugar de comunhão, a mesa tem o pão da presença, o Senhor tem que estar ali junto conosco. E muitas vezes nós temos negligenciado isso. Eu, por muito tempo, negligenciei e às vezes comia na frente da TV, de qualquer forma. Eu sei que todos nós temos uma rotina desgastante, né? Nem sempre conseguimos nem ir almoçar em casa, mas é possível separarmos uma refeição que seja para fazermos em família. Eu sei que muitos profissionais não conseguem estar em casa. Eu sou uma delas. Às vezes eu não consegui estar em casa. Mas nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia para que Ele nos ajude a administrar o nosso tempo, administrar as nossas outras atividades, para que nós consigamos fazer pelo menos uma refeição na mesa, desfrutando daquele momento de comunhão, de ensino. Muitas coisas nós ensinamos para os nossos filhos na mesa, naquele momento de comunhão. Mas a palavra de Deus continua. Não é só assentado em tua casa, mas andando pelo caminho. Andando. Dá ideia de continuidade. Todos nós aqui temos, às vezes, a rotina, né? De levar filho para a escola, buscar filho na escola, levar no balé, buscar no piano, né? E esse tempo, ele é precioso. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós saibamos aproveitar o caminho, qualquer que seja ele, ou viagem, ou levar na escola, em qualquer lugar. Você está andando no caminho com seu filho, meu irmão, peça ao Senhor sabedoria. Senhor, me dê uma oportunidade aqui, mesmo no caminho, para que eu ensine o meu filho. Então, percebam que, primeiro, a palavra de Deus fala ao nosso coração. Essa palavra ela tem que estar no meu coração, como pai e mãe. Porque o meu coração vai transbordar do que estiver ali dentro. Como que eu vou ensinar? Como é que eu vou pastorear o coração do meu filho, se o meu próprio coração está à deriva? Então, nós não podemos nos esquecer da ordem que está aqui em Deuteronômio. E eu não combinei com a Lenita de ler esse texto, nem ela sabia que ele faria parte dessa meditação. Vejam como o Espírito Santo conduz as nossas vidas para aquilo que realmente nós precisamos aprender na palavra. Então, meus irmãos, se nós temos essa missão de modelar o caráter dos nossos filhos para que sejam corações segundo o coração de Deus, se nós queremos gerar corações para a eternidade, nós precisamos conhecer. Nós, em primeiro lugar, precisamos conhecer esse Deus e conhecer profundamente. A partir do momento que o conhecimento do Senhor, e não é apenas um conhecimento intelectual, lembram de Jó? Eu te conhecia só de ouvir falar, de ler, mas hoje eu te conheço. Conseguem repetir? De contigo andar. É vida com Deus, é vida devocional com o Senhor, é vida de oração, não é só uma oração formal para cumprir uma obrigação, não. Isso deve ser o anseio do nosso coração enquanto pai e mãe. Se nós queremos que os nossos filhos tenham anseio de ler e aprender a palavra, eles precisam ver isso em nós. Isso precisa ser refletido nas nossas vidas. Domingo passado, nós tivemos uma lição preciosa na escola dominical, onde o irmão Jefferson Schneider nos perguntou: os seus filhos estão vendo Deus sendo refletido na vida de vocês? Porque esse é o nosso único propósito. Viver para a glória de Deus, refletir a glória de Deus. E o primeiro lugar que isso tem que acontecer, eu estava conversando com a irmã Eliette, antes do início do culto, é na nossa casa. Existe uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Primeiro, Ele, acima de todas as coisas. Como diz o versículo, amarás o teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele faz a ressalva no começo. Deus é o único Senhor. Então, ele é o primeiro. Depois vem a nossa família. E dentro da família, o nosso esposo e depois os nossos filhos. Essa ordem, ela não pode ser subvertida, sob pena de estarmos desobedecendo aquilo que Deus nos diz. Então, nós não podemos transferir para a igreja ou para a irmã Iraneide o ensino dos nossos filhos. É extremamente precioso o que ela faz aqui, mas não substitui aquilo que nós, como pais, precisamos fazer dentro dos nossos lares. A obrigação é nossa. Nós recebemos isso, inclusive, por delegação de Deus. Então, nós vimos que, primeiro, ele se dirige a nós, porque nós precisamos conhecer, para depois podermos ensinar os nossos filhos. Segundo pilar, nós precisamos confiar, mas eu preciso antes conhecer. Então, é uma ordem, uma sequência. Eu preciso confiar nesse Deus. Eu preciso aprender a confiar nesse Deus. Eu acredito que muitos aqui, quando tinham os bebês, faziam aquela brincadeira, né? De colocar o bebê em algum lugar e falar, vem, pula na mamãe, pula no papai. E o que o bebê fazia? Ele pulava, mesmo que a distância fosse grande, porque ele sabia que o pai jamais iria deixá-lo cair, não é assim? Essa é a confiança que nós precisamos ter no nosso Senhor. Confiança nas promessas que Ele nos deixa na sua palavra. Confiarmos que nós podemos nos jogar nos braços dEle, porque ali é um lugar seguro. Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que nós temos passado para os nossos filhos nos momentos de dificuldade, a forma como nós lidamos com os nossos fracassos, com os nossos problemas, os nossos filhos estão olhando para nós. Nós estamos refletindo essa confiança que nós temos nesse Deus, para que eles também possam aprender a confiar, a descansar nesse Deus. Lembram da história do sacrifício de Isaac, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho? Já apontando para o sacrifício de Jesus. Lembram? Abraão foi caminhando com Isaac até o lugar onde seria o sacrifício. E o que acontece lá? Isaac estava prestando atenção em tudo. Porque qual é a pergunta que ele faz? Mas papai, cadê o cordeiro? Eu imagino que Isaac sabia no seu íntimo o que estava para acontecer. E Abraão respondeu o quê? Deus proverá. Mesmo naquele momento de extrema dificuldade para um pai, que é estar prestes a entregar seu filho em sacrifício. Quem é pai aqui sabe o quanto isso pode ser difícil para um pai. Mesmo naquele momento, Abraão dá uma lição de confiança na providência de Deus, porque ele diz, Deus proverá. Isaac ali aprendeu uma lição preciosíssima de confiar na providência de Deus. E vejam que não foi só um ensinamento de Abraão mostrando no que tinha de palavra naquela época, mas foi uma lição prática, no caminho, caminhando e chegando no destino. Abraão não perdeu essa oportunidade de dar uma lição preciosa para Isaac. Como é que nós estamos lidando com esses momentos difíceis? Porque naquele momento, Deus não queria Isaac. Tanto é que depois ele desonera Abraão. Ele queria o coração de Abraão. Ele queria a obediência, a confiança de Abraão na sua provisão. Percebem? Ele estava trabalhando primeiro no coração do pai de Isaac. E através desse trabalho no coração de Abraão, Abraão ensinou Isaac. Percebem? É sempre no coração do pai, para depois projetar, refletir, transbordar no coração do filho. Terceira pilastra, já caminhando para o final. Além de conhecer esse Deus, além de confiar nesse Deus,
nós precisamos obedecer, e talvez essa seja a parte mais difícil, tendo em vista a nossa natureza caída. A nossa natureza não tem como. Mesmo salvos, né, nós continuamos com essa natureza, lutando contra ela, como o apóstolo Paulo bem disse. É bem aquilo mesmo, faço o que eu não quero, o que eu quero eu não faço. Mas, mais uma vez, nós precisamos confiar que Deus é que estará providenciando os meios para que mesmo nessa luta eu tenha vitória, e ensine isso aos meus filhos, para que eles confiem, para que eles entreguem a sua vida para Jesus. Nós temos que modelar o caráter dos nossos filhos apontando para Jesus. Nós somos imperfeitos? Somos pais imperfeitos. E muitas vezes, como mães principalmente, nós carregamos o peso dessa culpa. Não consigo nunca dar um tempo para o meu filho, não consigo nunca fazer nada direito. Minha irmã, Deus não quer nos ver sobrecarregadas com este peso da imperfeição. Ele nos conhece, Ele melhor do que ninguém sabe que nós somos imperfeitas. Mas Ele nos oferece graça e misericórdia para nós desempenharmos esse papel como pais e mães. Então coloque-se na presença do Senhor, peça perdão pelos erros que você cometeu. Comece de novo. Ele está te apontando o novo. Ele quer que você viva em novidade de vida. Mas nós precisamos obedecer. Nós temos algumas autoridades aqui, né, me ouvindo. E nós sabemos que aqueles que estão debaixo dessa autoridade têm que obedecer às ordens. Não é isso, Rodrigo? Não é isso, Wesley? E nós estamos debaixo de uma autoridade maior, que é o Senhor nosso Deus. Lembram do texto que nós lemos em Deuteronômio? Ele é o único Deus. E Ele é a autoridade na nossa vida. E nós só somos autoridade na vida dos nossos filhos por delegação. Os nossos filhos, como bem disse a Helenita, não são nossos, são de Deus. Ele apenas nos confiou uma missão. E por delegação da autoridade dele, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós só exercemos a autoridade porque Deus nos confiou essa autoridade. Então, esse exercício não é para que os filhos cumpram as nossas pretensas ordens. As ordens não vêm de nós, vêm da autoridade maior que nos delegou essa autoridade. Por isso, como pais, nós temos que guardar o nosso coração dos nossos desejos, das nossas vontades, de às vezes querer refletir no filho uma carreira que eu não consegui, então eu quero que meu filho faça. As minhas frustrações eu jogo sobre os meus filhos, já que eu fui frustrada nessa área, então eu quero que meu filho obtenha sucesso. Minha irmã, meu irmão, Deus não deseja isso. Deus tem um propósito específico e diferente para cada um de nós, inclusive para os nossos filhos. Então nós precisamos nos render aos pés de Jesus e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o propósito do Senhor para a vida do meu filho? Cumpra nele o teu propósito e não o meu. Vejam, Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi, aqui Deus está falando sobre Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então, Deus nos delegou autoridade sobre os nossos filhos, não para que nós estejamos satisfazendo as nossas vontades na vida deles, mas para que eles guardem o caminho do Senhor. E os bebês que estão aqui, as crianças que estão aqui, são a geração que nós, como pai, precisamos cuidar, precisamos gerar no coração deles o desejo pela eternidade, porque não é a escola que vai salvar, não é aquela melhor aula que você pode pagar para o seu filho, não é a melhor igreja que vai salvar o seu filho. É o Senhor Jesus, e ele precisa conhecer profundamente o Senhor para que ele entenda que ele só terá salvação no Senhor Jesus. Então, nós somos chamados para cuidar materialmente dos nossos filhos? Fomos chamados para atender às necessidades básicas que eles têm?
Fomos, mas antes de qualquer coisa, nós fomos chamados para conduzi-los a Deus, para que eles saibam que só há salvação em Cristo Jesus. Então, reflita nessa manhã. Nós temos cumprido essa missão, esse propósito. Se não temos, não fique presa à culpa, preso à culpa. Coloque-se diante de Deus. É Ele quem derrama graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que, como pais, nós possamos gerar corações para a eternidade. Que Ele nos dê graça para fazermos isso, para cumprirmos essa missão e para que sejamos aprovados no cumprimento dessa tarefa. Que Deus abençoe cada um.